Vivemos, então, tempos em que recordamos os dias finais de Jesus. Tempos em que, no mundo inteiro, de formação cristã, é recordado o dia de hoje, domingo, por exemplo, como o dia da entrada de Jesus em Jerusalém. Diz-se entrada triunfal, não segundo a visão dos homens. Como pode entrar alguém triunfalmente numa cidade montado num jumentinho? Porque quando Pilatos entrava em Jerusalém, ele adentrava montado em cavalos de puro sangue, cercado por batedores, por pelotões militares. E Jesus entrou num animal pequeno, saudado apenas por crianças e pessoas do povo, que reconheceram diante de quem estavam e por essa razão colocaram tapetes de plantas, palmas e flores para pavimentar o seu caminho rumo à cidade alta pelo Vale do Cedron. No entanto, para nós, é entrada triunfal, porque ali começou Jesus a sua missão final, a missão de morrer em nosso lugar. Ali começou Jesus a sua tarefa final, de ser ressuscitado pelo poder do Pai, para mostrar também a nossa imensa esperança de conosco o mesmo acontecer. Jesus, portanto, tem na crucificação e na ressurreição o clímax do seu ministério. Um não existe sem o outro. Não há uma morte expiatória, uma morte em nosso lugar, não havendo a ressurreição. A ressurreição, portanto, coloca a morte de Jesus neste lugar, no lugar vicário, no lugar em nosso, no lugar de expiação, para que nós não experimentássemos a mesma realidade. É isso que estamos cultivando, cultuando, celebrando. E por que reafirmamos isso? Reafirmamos isto porque há uma contestação bastante forte no mundo em que vivemos. Contestação à ideia da morte expiatória ou vicária ou em nosso lugar por parte de Jesus. Porque ninguém pode morrer no lugar de outrem. Quem pecou, esse deve pagar pelo seu pecado. Essa é a lógica humana. A mesma lógica que faz com que muitos também neguem, não mais a morte de Jesus, mas neguem a sua ressurreição. Porque no plano natural também ninguém ressuscita. No entanto, no plano espiritual, para aquele que crê no poder de Deus, Jesus ressuscitou, implicando isso que nós também iremos ressuscitar, a menos que Jesus Cristo volte antes de nossa morte. Mas se voltar e tivermos já morrido, vamos com Ele também ressuscitar. Para isso Ele virá nos buscar. É isso que nós cristãos temos que contar, com todas as letras. É o que estamos fazendo. Já fizemos hoje pela manhã, com o culto da Páscoa, da turminha. Os que aqui estiveram se enterneceram. Fazemos hoje nesta noite. Faremos na quarta-feira, quando este coro, o coro da igreja, mais o coro Excelsior, vão dar um concerto de Páscoa. Faremos isso na sexta-feira, quando um grupo teatral e um grupo coral vão
contar a história de Jesus com ênfase na sua crucificação. Faremos isto no domingo, de manhãzinha, 6 horas da manhã, culto da ressurreição. Quem já veio a esse culto, vem nos anos seguintes, porque entende que não pode perder. Se você não veio, experimente madrugar. Não se preocupe, não é o som o problema, é o microfone que está com dificuldade quando eu me movimento. Então, por favor, não olhem para o Henrique com cara feia. Olhem, mas sem cara feia, que a culpa não é dele. Ele fez tudo para que funcionasse, talvez não vá mesmo funcionar. Faremos isso, então, 6 horas da manhã, contando essa história, depois do culto das 9, das 11, e à noite, às 19 horas, no Celebrando a Páscoa, a segunda parte, em que vamos contar a história de Jesus com ênfase na sua ressurreição. Gostaria então que você pudesse compartilhar esse convite, esse desafio a todos os seus amigos, todos aqueles que, porventura, convivem com você, para que venham ouvir, como cantaremos ainda hoje, a história de Jesus. Quero recordar também alguns outros eventos da igreja, nos quais nós estamos envolvidos. Nós começamos, na sexta-feira, a fazer circular o jornal Tijuca em Foco. É um jornal da Igreja Batista Curuçá para a Tijuca e bairros adjacentes. Nosso propósito é alcançar aqueles que não têm a Jesus ainda como Senhor e Salvador. Um jornal que desperte seu interesse, tratando de temas do seu interesse como morador aqui de nossas imediações. Tijuca, como eu disse, Grajaú, Alta Boa Vista, Praça da Bandeira, Rio Comprido, Estácio, Andaraí, Vila Isabel e bairros aqui próximos de nós com temas de interesse. Então eu queria pedir a você que levasse quantos exemplares você quiser levar para o seu trabalho, para um lugar que você periodicamente está presente, como um consultório médico, um salão de beleza, um restaurante, onde você tiver bons contatos que vão deixar lá para que as pessoas possam levar, sobretudo no seu prédio. Se você mora num condomínio, num edifício, procure se acertar do lugar mais adequado ou entrega no apartamento de cada um. É um jornal que, temos certeza, ninguém vai recusar, porque não é um jornal religioso. É um jornal que fala de nossas realidades, necessidades. Se você tem alguma sugestão de alguma história interessante que possa virar uma reportagem, comunique-se conosco que vamos participar e tentar nas próximas semanas programar esta reportagem, esta matéria. Temos também outra informação sobre o acampamento dos adolescentes, navegando na palavra. Então, os pais e adolescentes devem estar atentos para a sua inscrição, e então participar. Há notícia no boletim sobre isso, bem como há também sobre o passeio a Petrópolis, aí no mês de abril, como as datas estão ali indicadas. E lembro, por último, que no próximo dia 14 de abril, nós teremos aqui um encontro que se trata de um grupo terapêutico para cuidadores de idosos. É uma realidade do Brasil, do Rio de Janeiro e particularmente do bairro da Tijuca. Podemos, então, fazer a inscrição ainda hoje com a irmã Margareta, ao final do culto, obter mais informações no boletim, na página 5, coluna B, tem outros dados para você, então, se informar e participar. Essa é uma realidade cada vez mais próxima de nós. Cada vez mais próxima. Se tudo correr bem, cada vez mais próxima de nós, a realidade dos idosos. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro publicado pela Convenção Batista Brasileira, 100 dias que impactarão o Brasil. É um esforço especial da Junta de Missões Nacionais, preparando-nos para as várias operações missionárias que serão realizadas pelo país. Aqui há informações sobre isso. E esse livro contém vários estudos, vários temas que vão nos permitir a cada dia ter um assunto para orar nesses 100 dias de oração pelo Brasil. Irmãos e irmãs, se de fato nós atentarmos para isto,
E durante 100 dias, nós somos no Brasil só de batistas, filiados a igrejas, 1.100.000. Se 1.100.000 pessoas estiverem envolvidos nesta oração pela pátria, nos vários motivos aqui, eu estou certo que vocês imaginam o que é que vai acontecer no nosso país. Quero agora perguntar então se temos entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, outra data que venha até aqui. Vamos então orar pela sua vida. Temos alguém nesta muito infeliz condição? Por favor. Temos também a irmã Regina, que também está aqui, porque ela deseja se tornar membro de nossa igreja. Ela é missionária, está ali o seu esposo. Fique em pé, querido, por favor. Tem outros familiares aí? Os filhos também podem ficar em pé, eu quero dizer ficar em pé, claro, tá bem? Nora, filhos são bem-vindos. A Regina então tem atuado aqui no Rio de Janeiro, não se sabe por quanto tempo, na verdade, porque a Junta de Missões Nacionais pode dispor de outros horizontes para você e sua família, mas enquanto ela está aqui, ela já está aqui participando, quer ser membro aqui de nossa igreja. Eu não sei se os irmãos vão concordar com isso, vamos então submeter a voto, não é verdade? E se a irmã for aprovada, vai ser uma surpresa, se não for aprovada. Os favoráveis que recebemos a irmã Regina como membro de nossa igreja, a irmã Regina Refosco, levantem uma de suas mãos. Muitíssimo obrigado. Há algum contrário? Está vendo? Foi por unanimidade. Bem-vindo então aqui entre nós. Continua a cooperar conosco. Diego, aniversário de casamento? Não, nascimento. Pode revelar a idade ou é um segredo de Estado, fechado a 4 chaves? 24 aninhos. Parabéns então para você. E a irmã Regina também está aqui porque ela é aniversaria, ela completa 42 reticências de batismo. Batizou com, acho que 3 anos de idade, foi um segredo de batismo naquela época, batizava muito cedo, né? Não é? Ok. Vamos, irmãos, agora então perguntar se há entre nós alguém que participe do nosso culto pela primeira vez. Se você, fique em pé por favor, a senhora. Há mais alguém pela primeira vez? Queira ficar em pé onde se encontrar. Todos os radicais aqui da Cristolândia, né, os novos do Rio de Janeiro, pode ficar em pé também. E vão ganhar um abraço, Só se assente quando ganhar um abraço, hein? Bem-vindos também. Já ganharam um abraço? Então não senta, espera um abraço. Quando der um abraço, você se assente. Na galeria temos alguém? Esse cartão que vai ser entregue a você, se você preencher, nós faremos depois contato com você. Muito obrigado a todos. Vamos agora nos colocar todos em pé, então, e vamos orar ao nosso Deus. Convido o irmão Jacler para vir aqui nesse instante, dando graças a Deus pelos nossos aniversariantes, pela nossa nova membro, irmã Regina Refosco, pelo nosso aniversariante Diego, e oferecendo ao Senhor esse culto, que é um culto de gratidão pela ressurreição de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com muita alegria que nos reunimos aqui para cultuar o Teu nome, que é o nome sobre todo nome. Em especial, eu venho agradecer as bênçãos sobre meus irmãos que completam aniversário de nascimento. Também venho agradecer a chegada da nossa irmã aqui à nossa igreja, que ela seja uma bênção para muitas pessoas, não só aqui, como em toda a esfera de contato que ela tem. E, Senhor, sobre esse culto, nós estamos nós estamos lembrando a Tua ressurreição, o grande motivo de estarmos aqui. A ressurreição que é o poder que supera todos os poderes, que nos dá esperança de continuar. Aceita o nosso culto apesar das nossas imperfeições. Nos ajuda a cada dia mais vivermos essa ressurreição e cada vez mais nos assemelharmos a esse Cristo que vence o pecado e que transforma o mundo. É o que eu venho pedir e agradecer no nome de Jesus Cristo, seu Filho, nosso Mestre. Amém.
Desde o século XVIII, com grande ênfase no século XIX, se vem fazendo uma distinção absolutamente imprecisa, falsa mesma. Uma distinção entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Uma pressuposição de que os relatos sobre Jesus Cristo, nascimento, vida e morte e ressurreição, não são necessariamente verdadeiros. Mas tais relatos representam a fé que os cristãos primeiros tiveram nesse Jesus. Nesse sentido, então, o Cristo da fé é uma espécie de representação de um Jesus. Entendem alguns, então, que é necessário que se faça esta distinção. No entanto, nós cremos que o Jesus da história e o Cristo da fé são a mesma pessoa. Ou seja, aquilo que a igreja primeira creu sobre Jesus, sobre os fatos relacionados a Jesus, de fato, tais fatos aconteceram. O retrato, portanto, que o Novo Testamento traça, pinta, reflete de Jesus, é um retrato fiel e verdadeiro de quem Jesus foi, do que ele ensinou, do modo como viveu, do modo como morreu e foi ressuscitado. Nós não temos, como sabemos, muitas fontes extra-bíblicas, isto é, além do Novo Testamento, sobre Jesus. No entanto, nós temos abundantes fontes no interior do Novo Testamento, demonstrando claramente a vida de Jesus, nos detalhes que importem para o nosso entendimento do seu papel salvador, messiânico, redentor, de Senhor de todos nós. Há uma abundância, portanto, de relatos bíblicos. Com relação aos seus ensinos, os evangelhos nos trazem, não todos, mas aqueles que são essenciais, e os evangelhos concordam entre si nesses ensinos. Conquanto existam outros evangelhos elaborados posteriormente ao fechamento do cânon, isto é, quando a lista de livros do Novo Testamento já estava aceita pelas igrejas de então, esses evangelhos, chamados apócrifos, deuterocanônicos ou qualquer outra expressão que venhamos a usar, não acrescentam nenhuma palavra que já não esteja nos evangelhos. Além disso, não foram aceitos por serem tardios e também porque não tem uma autoria de formação apostólica. Estabeleceu, então, o primitivo cristianismo que um livro para participar do cânon tinha que ser de autoria de um apóstolo ou de alguém ligado diretamente a esse apóstolo. Por essa razão, esses evangelhos, por essas duas razões, na verdade, nunca foram aceitos. Por que digo isso? Porque é muito fascinante qualquer ideia de conspiração. Esconderam de nós alguns livros por algum tipo de interesse. Esse tipo de ideário exerce um fascínio muito grande, mas de fato não há nenhum evangelho escondido, nenhum evangelho do Novo Testamento, do período neotestamentário, que foi sabotado, que foi escondido por algum tipo de interesse, mesmo porque não havia nenhum tipo de interesse. Não havia uma igreja única, organizada, mas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo, às vezes sem comunicação. Não havia como fazer uma conspiração para esconder isso, esconder aquilo. Não havia um cérebro, uma mente única dominando essa igreja. Eram igrejas independentes, autônomas, num tempo de comunicação bastante difícil. Nesse contexto do Jesus da história, o Cristo da fé, existe um elemento bastante importante que tem suscitado discussões as mais acaloradas em direção ao chamado sudário, guardado em Turim,
pela Igreja Católica Romana. Essa semana, em função das datas em que vivemos, a revista Veja trouxe uma excelente reportagem sobre o assunto, repercutindo um livro recém-lançado na Inglaterra e no Brasil nos próximos dias. Provavelmente essa mesma produção desse autor será objeto do programa Fantástico hoje à noite, em algum momento desta noite, quem sabe consigamos chegar em casa a tempo de participar. O sudário de Turim, ou apenas sudário, é um lençol que, fotografado, apresenta um corpo, claramente no seu negativo, um corpo sobre uma lápide, inclusive o seu rosto. Nós sabemos que Jesus foi envolvido num sudário, num lençol, porque naquele tempo não se sepultava ninguém em caixão. Não existe isso naquele tempo na história, nem hoje, entre palestinos e judeus se usa caixão. O corpo é envolvido em lençol e colocado diretamente na sepultura, geralmente no chão. Este sudário, então, tem despertado as mais diferentes interpretações. Sobre isso eu quero, então, fazer alguns comentários a partir desses novos dados. Eu estou aqui, então, com a revista Veja, que eu baixei legalmente, paguei por isso, não é pirata, portanto, para ter aqui facilitado o acesso. Esta matéria tem a ver, portanto, com esse livro que mencionei. O autor é Thomas de Vesselow, um historiador britânico da arte, agnóstico, não é um cristão. E ele argumenta no seu livro, a partir da perspectiva da arte, juntando com isso a ciência, que o sudário é verdadeiro. Confesso aos irmãos que eu sempre achei que ele fosse falso. Li recentemente um livro magnífico do legista nova-iorquino Frederick Zugby, e ele mostra que o sudário é algo possível. E eu confesso que li a primeira parte do livro, achei extraordinário, mas a segunda parte eu não li com prazer. Mas esse autor agora embaralhou de novo as coisas. A Igreja Católica tem uma posição muito correta a respeito do assunto. O Vaticano diz o seguinte: se o sudário é verdadeiro ou é uma falsificação do século XIII, esse é um assunto que cabe à ciência resolver. Não é uma questão de fé, se o sudário existe ou não existe, se é de Jesus ou não, é uma questão de fé. Uma equipe independente de legistas concluiu, no final do século passado, que o sudário, na verdade, pelo teste do carbono 14, era algo criado no século XIII, era, portanto, forjado. E isso ganhou o mundo como definitivo. Poucos anos depois, um outro grupo de cientistas igualmente independentes nos Estados Unidos, esse grupo demonstrou que a parte do tecido que a Igreja Católica cedeu, não foi intencional, foi uma parte aleatoriamente separada, pequenininha para não estragar o sudário, essa sim era do século XII, era um remendo no sudário, mas que não era de fato o conjunto do sudário, impugnando assim o resultado do teste carbono 14 que foi feito. Nesse contexto, então, este autor, que recoloca o tema de novo em aberto, nos mostra que as evidências
são de que esse sudário seja verdadeiro. É interessante, repito, que esse homem não é cristão, não crê em Jesus como Deus, mas diz que não pode, depois de sua pesquisa, imaginar ou pensar que aquilo foi forjado no século XII ou XIII. Penso que o assunto continua em aberto. A posição do Vaticano, como eu disse, é muito objetiva e sábia. Esse não é um tema de fé, é um tema de ciência. Vale a pena então ler a reportagem, cada um tirar suas conclusões, porque tem muito a ver então com aquilo que nós afirmamos sobre Jesus. Inclusive, a narrativa de Jesus, dos golpes recebidos, por exemplo, da posição dos cravos, como a Bíblia registra, aparece isso nesse sudário. Então é um tema para nós pensarmos bem. E ele conclui, esse autor, que era impossível alguém forjar, porque uma tese muito conhecida era de que o sudário, na verdade, era algo inventado por Leonardo da Vinci. E ele procura mostrar que isso é impossível no território da história da arte. Esse é o trabalho de Thomas de Veselov, aqui então é referido e narrado. Qual a importância disso? É claro que não é para cultuarmos o sudário caso ele seja verdadeiro. Não cultuamos nenhuma peça, escultura, quadro, objeto, nem que seja de Jesus, ou osso, ou águas do Jordão, ou areia do deserto, nada disso. Apenas entendo que esta matéria e este livro nos ajudam em nosso diálogo sobre a veracidade da ressurreição de Jesus. E devemos continuar esperando até novas pesquisas irem surgindo e os elementos serem colocados, quem sabe um dia, de uma maneira mais definitiva, de uma maneira mais precisa. Como eu disse, ao longo da história, se vem falando entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, entre o Jesus que realmente existiu e o Cristo que foi criado pela fé dos primeiros cristãos. Nós, no entanto, afirmamos que o Jesus da história e o Cristo da fé são a mesma pessoa. Aquilo, portanto, que o Novo Testamento afirma sobre Jesus é historicamente verdadeiro e existencialmente transformador. O Novo Testamento, por conseguinte, nos convida a conhecer a história de Jesus, com ênfase em sua morte e em sua ressurreição, pelo significado que essa morte e ressurreição tem para o ser humano. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 21 a 22, resume isso de uma maneira inspirada por Deus, que deve então motivar e nos emocionar, como então leremos agora. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Leiamos então novamente, desta vez todos nós, esse texto. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Houve um rosto ensanguentado, o rosto de Jesus. Joia Júnior, ó rosto ensanguentado, ó rosto ensanguentado, o Senhor me tem posto esta chaga perene, este ferido rosto, diante da minha vida, mostrar passo a passo o quanto Ele me fez e o pouco que lhe faço. Ó rosto sofredor, olhar parado e enxuto, olheira
lágrimas de um lilás de permanente luto, boca semi-fechada, a guardar da aflição uma frase de amor, um hino de perdão. Lacerações da dor, vestígio do transporte, cabelos cor de sangue e pele cor de morte. Ó rosto amado, ó rosto triste, os males que sofreste e as dores que sentiste pesam dentro de mim. Nesta hora vazia de luta, indiferença, de inveja e hipocrisia. Oh, não te posso olhar, envolva-te o sudário, encerre o drama do Calvário. Quero fugir, quero, Senhor, como posso esquecer esse rosto que tanto sofreu por meu amor? Aceita este meu pranto, cheio de mágoa e dor, de humildade e aflição, como prece sincera a te implorar perdão, e que eu possa fugir aos laços do pecado, vendo-te junto a mim, ó rosto ensanguentado. Amém. Por causa desse rosto, então, nós cantamos glória, glória, nós damos ao Salvador. E o faremos, então, em pé, esta história que vamos contar agora, que Jesus, o Senhor, veio a este mundo, veio nos libertar, foi rejeitado, morreu na cruz para nos resgatar, tendo deixado glória e poder, tendo encontrado aqui em gratidão, mas Ele nos amou até o fim para nos resgatar.
vos convido a cantarmos de novo a primeira estrofe e o estribilho, porque história magnífica, com essa afirmação sublime de que Jesus nos amou. Por isso, tendo Ele deixado tudo aquilo que Ele deixou, diz o apóstolo Paulo, deixando de ser divino, abrindo mão para ser completamente humano, conquanto mantivesse ainda sua divindade, é glória e poder. Ele veio a este mundo, o Senhor, o Jesus Salvador, o Jesus Redentor. Vamos cantar outra vez então a primeira estrofe, com muita atenção à regência e com toda a força do seu coração, porque essa é uma história que tem que ser parte da nossa vida, não apenas para cantar, mas para vivermos. Exceto o coro, todos podem se assentar. A morte de Jesus, como temos mostrado, é sobre a nossa morte. A morte que nós não precisamos nem precisaremos experimentar. A morte de Jesus é uma morte no nosso lugar. Por que estou repetindo essa mesma ideia tantas vezes? Porque nós somos sempre impregnados da ideia de nosso próprio valor, nossa própria dignidade. Sempre temos a tendência em pensar que Jesus nos amou em virtude de nossa bondade e de nossa justiça. Por isso temos que afirmar que a morte de Jesus foi em nosso lugar. Vale dizer, eu, você mereceríamos morrer. E a morte de Jesus nos livra da nossa morte. Enquanto não entendemos isso, nós não entendemos a história de Jesus. Nós cantamos também que por termos paz com Deus, que a morte propicia, nós vamos cantar nos céus, porque a vida de Jesus é sobre a nossa própria vida, a ressurreição de Jesus é sobre a nossa própria ressurreição. A ressurreição de Jesus, portanto, nos coloca na seguinte condição: ao mesmo tempo vivemos aqui, mas ao mesmo tempo os nossos valores são os valores do céu. Eu preciso a cada hora revisar os meus valores, para ver se de fato os meus valores são os meus valores, porque se os meus valores forem os meus valores, eu devo lançá-los fora, porque os meus valores devem ser os valores de Deus, os valores do céu.
quando eu vivo assim, a doce música do céu, em harmonia, ecoa agora aqui num grande canto de louvor. O que nós desejamos é que o majestoso som dos coros celestiais possam ressoar em nossos corações para os fazer cheios de emoção. Por isso, cantemos juntamente com o coro, desejando que os nossos corações entoem a doce música do céu. Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E agora, nesse momento, nós vamos cantar o hino Ó Vinde Adorar. E eu convido a todos para que louvemos ao nosso Senhor de pé. Adorar.
vamos continuar adorando ao nosso Deus. A história de Jesus, nós sabemos, está contada em 2 grandes livros. No Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, nós lemos que Jesus virá para salvar o mundo. No Segundo Testamento, ou Novo Testamento, nós encontramos o registro preciso e detalhado daquilo que ele fez. Mas quero pensar que há um terceiro livro. Deste terceiro livro, nós só temos a introdução. É o livro de Apocalipse. Este livro, o Apocalipse, anuncia que Jesus continua vivo. Depois de sua ressurreição, ele ascendeu aos céus. E agora lá, junto ao Pai, ele aguarda o Pai dizer: filho, vai buscar a nossa igreja. Parte, então, desta introdução do último livro imaginário da Bíblia, encontramos nele uma lindíssima descrição desse novo tempo pelo qual nós todos esperamos ansiosamente. Façamos a leitura bíblica em Apocalipse capítulo 7, versos de 9 a 10. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Isto é, a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. Só no Cordeiro, Jesus Cristo, há salvação. Por isso cantamos que Ele é santo, santo, poderoso. Existiu e ainda existirá. Deus de glória, digno, diante do qual nós nos prostramos. Porque sabemos que tudo aquilo que Deus faz é justo e bom. A Ele pertence, portanto, como já cantamos aqui, glória, honra, poder e conhecimento. Deus
igreja pode assentar. E esse Deus que é santo, esse Deus que é poderoso, esse Deus que a Ele pertence todo poder, todo saber, esse Deus a quem pertence toda a honra e toda a glória, esse Deus deu a sua vida por cada um de nós, esse Deus deu a sua vida por você, esse Deus deu a sua vida por mim. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Vamos ler todos juntos e uníssonos? E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amém. A missão de Jesus, Ele mesmo a revelou. Eu lhe convido para acompanhar a leitura que farei de João, Evangelho de João, quarto Evangelho, capítulo 12, versos 20 a 36. João 12 a 20, Jesus reafirma a sua missão. A história é a seguinte: entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, isto é, no norte do país, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Perguntaram isso a Filipe. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus então respondeu. Aqui está então a missão de Jesus. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus se referia a si mesmo, nos termos dos profetas Daniel e Ezequiel, como o Filho do Homem, para indicar alguém que era, embora de origem divina, completamente humano. E ser glorificado aqui é um termo para morrer. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará este grão de trigo só. Mas, se morrer, dará muito fruto. Jesus então continua: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, por isso dissemos que nossos pés estão na terra, mas nosso coração canta a doce música celestial, a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. E aqui vem palavras de grande dor e sofrimento para ele. Agora, o meu coração está perturbado, mas o que direi? Pai, salve-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome, por meio da morte dele. Então veio a voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Diz o evangelista que a multidão que ali estava ouviu essa voz, achando que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus, porém, disse: essa voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo, referindo-se ao príncipe das trevas, Satanás. Mas eu, quando for levantado da terra, isto é, quando for levantado na cruz, atrairei todos a mim. O evangelista então diz: ele disse isto para indicar o tipo de morte levantado na cruz que haveria de sofrer. A multidão então comentou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo, a luz, que era Jesus, estará entre vocês.
Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz, enquanto vocês a têm aqui, para que se tornem filhos da luz. E o texto termina assim: terminando Jesus de falar, ele saiu e se ocultou deles. É um texto que demandaria aqui muitas lições para cada um de nós. Certamente, ao ouvir essa leitura, você já fez aplicações do seu próprio coração. Eu quero fazer algumas. Primeira mensagem que quero derivar desse texto é que nós todos carecemos de uma clareza na nossa missão de vida. Jesus a tinha. Nos lembramos que quando Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém morrer. Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque aquilo era uma tentação, tal como aquela que experimentou no monte, quando foi tentado 3 vezes pelo diabo, que queria desviar Jesus de sua missão. Mas a sua missão é clara, ele diz: eu vim para isto. Jesus tinha uma clareza da sua missão. Assim há que ser conosco. Qual é a sua missão? Qual é a missão da igreja? A igreja, por exemplo, não é um clube. A igreja é uma fábrica, se podemos usar tais imagens. Uma usina, onde na vida de cada um de nós o poder de Deus é aperfeiçoado, para que saiam daqui, usando a imagem da fábrica, produtos que o mundo possa ver, e ver não só o produto nós, mas ver a Jesus. A nossa missão como cristãos não é apenas adorar a Deus, mas adorar para sermos fortalecidos e sairmos pelo mundo proclamando a Jesus. Essa é a missão de todos nós. Mas às vezes as tentações, as distrações, as dificuldades, as dores da vida acabam escondendo, escurecendo, obnubilando em nós a nossa missão, que é clara, inequívoca. E esse texto nos convida a pensar: como é que eu tenho vivido a missão que Jesus me deu? Tenho-a realizado? Tenho dela me esquecido? Se depender de mim, as pessoas vão confessar a Jesus como Senhor e Salvador. Se depender da minha vida, as pessoas vão ver Jesus. Se depender das minhas palavras, as pessoas vão conhecer a Jesus. Clareza de missão, Jesus a tinha, devemos igualmente ter também. Segunda mensagem que esse texto nos traz é que nós precisamos morrer para o mundo. Para realizar a sua missão, Jesus teve que morrer. Nós não mais precisamos morrer, mas precisamos morrer para os valores do mundo que nós vivemos. Eu estou repetindo isto, porque os valores do mundo nos consomem, nos corroem, nos convencem, nos seduzem. Chegamos até, inclusive, a introduzir nos valores de Deus os valores deste mundo, não os afirmando como deste mundo, mas como sendo os de Deus. Tão fortes são, tão interligados são, tão próximos são. O valor maior, por exemplo, é o valor da vida. Nenhum de nós quer perder a sua vida, mas se a nossa vida significa ganhá-la e nos perder nos valores, nos ensinos, nas práticas, nos princípios do mundo que é regido pelo príncipe das trevas, nós precisamos morrer para este mundo, como Jesus morreu, simbolicamente nesse sentido, para vivermos para Deus. Jesus, na sua oração, não disse: olha, Pai, eu peço que o Senhor proteja as pessoas de tal modo que vivam numa bolha e essa bolha não seja alcançada pelo mundo onde estão. Ele não diz isso.
Ele diz que devemos ver espalhados pelo mundo, mas não com a cabeça do mundo. A nossa cabeça é a cabeça do céu. Mas o mundo é bom demais, gente. Não adianta ficarmos com o discurso de que o mundo é ruim. Não, o mundo é muito bom. Tecnologias tão maravilhosas, por exemplo, luz elétrica, ar-condicionado e outros equipamentos fantásticos. E às vezes essas coisas boas se transformam em coisas ruins, porque achamos que elas nos esgotam, que a vida é isso, é comprar isso, comprar aquilo, usar esse produto, aquele produto, essa roupa, aquela roupa. Isso faz parte da vida, mas não é a vida. Terceiro, nós podemos ser filhos da luz. Podemos ser, vamos usar uma imagem bem infantil, lanternas de Jesus. Nós podemos apontar para o chão em trevas e as pessoas podem ir atrás de nós e caminhar sem tropeçar. Mas para que o mundo ande na luz, nós que somos os filhos, as filhas da luz, precisamos andar na luz. E o texto diz que a luz é Jesus. Em outro lugar ele afirma: eu sou a luz do mundo. Nós não temos luz própria. A nossa luz é uma luz que reflete a luz de Jesus. É por isso que aclamamos ao Senhor. Essa música vamos entoar agora nos convida a aclamar ao Senhor. Mas recordo então 3 verdades. Nós precisamos ter clareza da nossa missão. E tendo clareza dessa missão, temos que responder a seguinte pergunta: nós a cumprimos? Nós a realizamos? Recordo, em segundo lugar, que nós precisamos morrer para os valores do mundo, para que a canção que toque no nosso coração seja a música do céu. Terceiro, nós podemos ser filhos da luz, porque a cruz nos gerou de novo para a luz, e a ressurreição nos colocou de novo no território da luz. Não permitamos que a sombra caminhe juntamente conosco. Não desejemos que as trevas nos façam companhia. Que nós sejamos luzes que, refletindo a luz de Jesus, iluminem o mundo. Vamos cantar esse hino assentados como nos encontramos, e aqueles que trouxeram os seus recursos para entregar o dízimo, uma oferta para o nosso reforço escolar, uma oferta para missões mundiais, uma oferta para alguma outra área da igreja, como o nosso templo, poderá se levantar e colocar aqui nessas salvas ou na galeria nos envelopes que vão passar pelos bancos. Assentados cantaremos a primeira vez, e quando terminarmos esse instante de ofertas, ficaremos em pé e cantaremos a segunda vez essa linda música que termina assim: Senhor, alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Vamos cantar assim. Todos os dias
Entre as promessas, a mais animadora é a da nossa ressurreição, como lemos na Bíblia. Sim, a ressurreição de Jesus nos garante a nossa vitória. Sabe, eu estava pensando, eu acho muito interessante, porque na Páscoa a imagem que a gente tem é o quê? O coelhinho, na verdade, é uma imagem falsa. E eu fico pensando também que muitas vezes a gente fica meio generalizando tudo. Na verdade, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu na cruz. Na verdade, ele morreu na cruz, eu sei disso, você sabe disso. Mas fazer a ficha cair, só o Espírito Santo pode fazer. E na boa, agora, pensa um pouco. Jesus de fato morreu na cruz. Isso foi por você. Sabe por quê? Porque quando ele morreu na cruz, ele falou, eu quero viver ao lado deles. Eu estou fazendo isso por eles, porque eu os amo. E a morte de Jesus Cristo nada mais, nada menos é do que ele dizendo que ele quer viver com a gente sempre, porque Deus nos ama. E ele quer que a gente viva com ele a cada dia da nossa vida. A cada dia da nossa vida ele quer. E é isso que a morte de Jesus Cristo quer dizer. É isso. E ele ressuscitou, gente. Ele não está morto. Ele ressuscitou porque Deus é poderoso. E repito, ele quer que cada um de nós vivamos ao lado dele. Ele quer. Então, busque a Deus. Busque a Deus. Porque o relacionamento com Deus, na boa, é a melhor coisa que pode ter no mundo. Não há nada mais importante do que isso. Nada, nada, nada. Nada mais importante. Emprego não é mais importante do que isso. Namoro não é mais importante do que isso. Família não é mais importante. Essas coisas são importantes, é verdade. Só que relacionamento com Deus, em primeiro lugar. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois, essas coisas vão ser acrescentadas. Porque Ele nos ama. Deus criou os seres humanos, o homem e a mulher, para viverem do lado dEle. E por isso que Jesus veio, porque o sangue dEle é poderoso. E veio nos remir, veio nos purificar. Amém? Então vamos fazer a leitura aqui de 1 Coríntios. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Esta realidade que ouvimos agora através do testemunho da Juliana, que reflete o texto que nós lemos, nos fala de uma ideia que infelizmente nós conhecemos por razões não muito boas, a ideia do resgate. Quando alguém é sequestrado, feito refém, às vezes os seus sequestradores pedem um resgate para libertá-lo. Esta é a mesma ideia do Novo Testamento. Nós estávamos em poder das trevas, assenhorados pelo dono, pelo príncipe deste mundo. E Jesus não pagou o resgate, Ele foi o resgate. Essa verdade está no poema que a irmã Aldiva Sanches vai declamar agora. Francival Teixeirense, o preço do resgate. A hora negra e fausta para o mundo inteiro, em que Jesus, sofrendo até morrer, virá. Eis que é chegado agora o hábil trapaceiro, que o alvo desejado logo atingirá. Aquela cena horrenda, em grande sensação, angustiado e triste, o Salvador amado sentiu no horto, com Pedro, Tiago e João, dos quais também sentiu-se quase desprezado. Lá ele estava, pois, repleto de pavor,
E cheio desta angústia, o pai querido ora, enquanto os companheiros dormem sem temor. Até terceira vez, quando ele lhes implora: eu sei que não podeis comigo vigiar, portanto agora basta, ide descansai. É esta aquela hora em que vão me entregar, e este que aproxima é pois o que me trai. Pedro viu tudo, e ele que jurou segui-lo ficou indiferente então naquela hora. Mas ao cantar do galo, lembra-se daquilo que disse o mestre e chora. Jesus agora é posto diante de Pilatos, que o interroga: és mesmo dos judeus o rei? E Cristo, para depor diante desses fatos, responde: tu dizes, nada falarei. No silêncio divino, ficou o presidente ante a moral de Cristo muito maravilhado, e fala para o povo bem discretamente, lembrando-lhe o costume ali sempre adotado, e diz: temos um preso aqui, salteador. Qual quereis que vos solte, esse ou Jesus? E a perversa multidão, com grande clamor, prefere Barrabás, dizendo que na cruz fosse Jesus cravado em sofrimento estranho. Recebe então Pilatos da esposa um susto, a qual, já padecendo muito em triste sonho, pede: não te envolvas na questão deste justo. Aquilo abateu-lhe muito, bem profundo, faltando-lhe a coragem para libertar aquele que afinal entregue a todo mundo, levou a sua cruz para o próprio lugar. Termina a caminhada longa, derradeira, estando cansado, sedento, mas fiel. Em pleno silêncio do lugar da caveira, convidaram-no a beber vinagre com fel. Fizeram-no sofrer tanto no mundo, teceram-lhe humilhante coroa de espinhos, e sofreu tudo isto em amor tão profundo, em troca dos escárnios, dando seu carinho. Jesus, tu sofreste, morreste para salvar, suportaste o castigo terrível de cruz, nossa dívida enorme quiseste pagar, nos tiraste das trevas, levando-nos à luz, constrangeste-nos hoje a te sermos leais, a também confessarmos teu nome, Senhor, a te honrarmos da vida, sempre mais e mais, pois sofreste, morreste para ser Salvador. Amém. Aquele que foi o resgate não foi morto pela morte. Essa é a história de A Vitória, uma canção de um autor contemporâneo, Kim Noblet, que vive no estado do Texas, e que, diante da realidade do resgate pago por Jesus, sendo Ele o próprio resgate, Ele então nos convida a cantar: eu te rendo toda a glória, porque o teu amor me libertou. És o Cordeiro digno que redime o pecador. Sim, a morte, Cristo não te venceu.
Em 1939, um compositor sacro escreveu a letra e a música, e uma música que o colocava na história de Jesus, como todos nós devemos sempre fazer. Em 1980, aqui, nesta igreja, fazia parte da membresia a irmã John Sutton. Alguns aqui a conheceram. Ela fez uma versão para essa música. E nós vamos cantar essa música agora, todos de pé. Ouvi contar a história de Jesus, que hoje é o hino 499 do nosso inário para o culto cristão. Vamos cantar com bastante alegria, com bastante pujança, dentro da história de Jesus. A igreja pode se assentar. Jesus voltará com grande glória. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Há quem no mundo diga que o jovem no Brasil não quer levado a sério. Eu digo que muito jovem no Brasil não leva nada a sério. Será que não está na hora da gente acordar? Tem muito jovem lá fora, preso na droga, no alcoolismo, prostituição. E a gente? Estamos fazendo o quê? Por eles. Eles também precisam de Cristo. Se Jesus voltasse hoje, para onde você iria? Para onde eles iriam? Está na hora de acordar, porque Ele vai vir. E é quando a gente menos esperar. Se Ele voltasse hoje, você iria com Ele?
ou iria ficar? Contamos ao longo desse culto a história de Jesus. Essa história contém em si mesma uma pergunta: que fazemos então? Temos nós vivido como homens e mulheres de fé em Jesus Cristo? Temos crido que Ele veio, morreu, ressuscitou por nós? Temos crido, afirmado e vivido que Ele voltará? O que é que temos feito com esta mensagem? Eu dirijo agora essa pergunta àqueles que, a despeito de conhecerem o Evangelho, essa notícia boa de Jesus e sobre Jesus, nunca o confessaram como seu Senhor e seu Salvador. Nunca disseram: sim, é Ele, é o meu Cristo, é o meu Senhor, o meu resgatador, é para Ele que vou viver, tenho certeza disso o resto da minha vida, porque Jesus não veio aqui para vivermos na incerteza. Não sei, depois que eu morrer, não sei o que será de mim. Jesus não veio para isso aqui. Ontem, o filho do Chico Anísio, quando as suas cinzas foram jogadas sobre o Projac, ele disse que o seu futuro já estava encaminhado. Eu não tenho a menor ideia, não o conheço, nem conhecia o seu pai, o que ele quis dizer com aquela frase. Mas nós não temos o futuro apenas encaminhado, nós temos o futuro assegurado, garantido. Todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador vai viver todo o resto da sua vida com Jesus no céu. Jesus veio para isto, para nos dar esta certeza, claro, para nos ensinar a viver aqui e agora. Isso é muito pouco, a vida de 50, 80, 90 anos é muito pouco. Ele nos veio para nos dar uma vida para sempre, uma vida eterna. Quero também, lendo o Salmo 139, alguns versículos, fazer um convite a todos nós aqui. O Salmo diz assim, vocês o conhecem, ouçam-no por favor. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Diz o poeta: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Para durar apenas quase um século? Não. Para viver o resto da eternidade podemos completar. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com toda a convicção. Então, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me. O coro vai cantar agora essa música. Eu desejo que essa música seja também a sua oração. Enquanto o coro estiver cantando, se o Espírito Santo disse a você, do jeito dele, do seu jeito, e você reconhece que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, quer confessar isso, para ter a certeza de uma vida feliz agora e muito mais feliz na eternidade, sem as dores da vida presente, eu lhe convido, aonde estiver, a se colocar em pé. Se você o fizer, um membro da igreja vai se aproximar de você e abraçar você e orar por você. Mas também, se você participando desse culto aqui hoje, olhou um pouquinho para a sua vida, como disse aqui o jovem da Cristolândia, fez uma avaliação e disse: eu não estou preparado, mas quer viver assim, preparado, segundo as palavras de Jesus que nós lemos. Também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem, isto é, Jesus Cristo, virá numa hora em que vocês menos
esperam. Se você então quer se redimir, no sentido popular da palavra, se reconciliar e se colocar nesse caminho para o céu, mesmo se não é um cristão, batizado, mas um pouco entristecido, um pouco seduzido, um pouco ferido, mas quer de novo essa certeza viva no seu coração, você onde estiver, na galeria ou aqui embaixo, enquanto o coro canta essa oração do Salmo 139, você poderá ficar em pé, depois vamos todos orar por você. Há alguém aqui, então, que quer publicamente reconhecer que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador? Se houver, eu convido aonde estiver a se colocar em pé, com esse gesto dizendo que esta é a sua decisão. Deus abençoe vocês, que seja um gesto na sua vida para todos sempre. Há mais alguém que reconhece que Jesus é o seu Senhor? Deus abençoe também a senhora. Há mais alguém que quer afirmar? Deus abençoe também você. Há mais alguém que quer afirmar que Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador? Eu peço que continue em pé, que o membro da igreja se aproxime, o abraço, esteja aí ao seu lado, porque vamos orar agora então. Mas pergunto, há alguém que, tendo ouvido, participado deste culto, cantado essas músicas, olhou para dentro de si mesmo, permitiu que o Espírito Santo sonde o seu coração e viu que é preciso retomar a sua vida de fé, na alegria do Espírito Santo? Fique em pé também, se você do seu coração assim se sentiu, quer que oremos por você, para que Deus o fortaleça. Deus abençoe a cada um, a cada um. Vamos orar então. Ó Senhor, que alegria podemos saber
que Jesus é o resgate que foi pago em nosso lugar. Não somos mais reféns. Que alegria poder saber que, embora caminhemos aqui na luz de Jesus, o nosso destino é a estrada celestial que não tem fim na companhia de Jesus. Que alegria podermos celebrar a Páscoa, morte e ressurreição de Jesus. Agora, Pai, o Senhor conhece cada coração aqui, o meu nele, incluído nesse elenco, sabe de nossas lutas, nossas dificuldades, temores, conheces o nosso coração. Venha, Senhor, purificar as nossas vidas. Não somos capazes de nos purificar a nós mesmos, mas o Senhor pode. Senhor, aquela que nesta noite ficou em pé para reconhecer, afirmando isso a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, sela tal escolha com o Espírito Santo da promessa, de tal modo que todo o resto dos seus dias possam andar na luz de Jesus, cantando o suave som, a doce melodia do céu. Todos podem se assentar. Então, depois dessa oração, o coro vai agora cantar outra vez, e assim terminaremos o nosso culto, esta canção que nos convida a entoar o doce som, a doce música do céu. A primeira música que o coro então cantou. E quero lembrar vocês que estamos de volta aqui, se Deus quiser, amanhã para um culto regular de oração às 7 horas da noite, e na sexta-feira às 7h30 para ouvirmos e vermos de novo a história de Jesus. De igual modo, no domingo às 19 horas. Sem nos esquecermos do culto da ressurreição às 6 horas da manhã, uma experiência inesquecível. Fiquemos agora então no amor de Jesus, no amor do Pai, no amor do Espírito Santo. Aqueles que levantaram suas mãos, ficaram em pé à porta, queremos dar uma orientação, nos procurem, por favor, a mim, o pastor Roberto, o pastor Maurício, o pastor Cleodaí, qualquer dos pastores que estiver ali à porta. Fiquemos agora então com a doce música do céu, a nossa música. Esta é uma canção que, como cantamos logo no começo, a letra já vai ser colocada ali, que a doce música do céu é um desejo. Vamos ver então a letra, o que ela nos recorda para nós a afirmarmos. Vamos então ver as estrofes. Que a doce música do céu em harmonia ecoe agora aqui, num grande canto de louvor, pelo qual damos aleluia. Que o majestoso som dos coros e órgão possa ressoar em hinos cheios de emoção, num louvado seja Deus. Cantemos então assim.